Tem uma pessoa falando que o Brasil faz parte dos BRICS. Bom, eu acredito o seguinte: os BRICS não vão ter força para pôr uma moeda enquanto o dólar for a moeda mundial, porque qualquer outra moeda não tem valor. A força que o dólar tem é tão grande que até mesmo a libra esterlina, né, e o euro, que, salvo engano, valem mais do que o dólar, não se tornaram as moedas mundiais. Você consegue compreender? Então eles vão adotar que moeda? Eles vão criar uma moeda, sendo que o dólar é a moeda oficial do mundo. A única coisa que os BRICS podem fazer é adicionar mais alguns países, que eu fiquei sabendo agora que eles vão adicionar. Países especificamente árabes. E aí está o perigo. Países árabes. Para quem acompanhou lives e vídeos passados meus, vocês sabem o perigo que são esses países. Eu acho que até o Irã está no meio. O perigo que representa esses países se aliando aos países latinos. Isso está virando praticamente uma outra besta do Apocalipse. E essa besta, ela vai causar muitos danos, tanto políticos, sociais e talvez principalmente religiosos, porque vocês sabem o radicalismo que é o Islã e que eles não conseguem separar o Estado da religião. Então, o Estado é religioso. E eles punem, maltratam, perseguem e matam os cidadãos que não aderem ao Islã. Se isso for passado, porque é uma cultura muito forte, muito influenciadora, nós podemos esperar o caos. Vamos ver aqui. A Turquia terá algum papel específico no fim? Bom, nós vemos aí que a Turquia, ele é talvez o único país que esteja em 2 continentes ao mesmo tempo. Ele faz uma ligação específica com a Rússia, com a parte ali da Rússia e a parte europeia. Ele também está ligado ali aos países do Oriente Médio. E ele hoje possui um papel, vamos dizer assim, de mediador entre pais dos países que estão em guerra contra Israel. Só que essa mediação não é verdadeira, não é real. Essa mediação é mais por questão de influência. Nós sabemos que o poder bélico da Turquia é muito forte e ela está aliada à OTAN, que essa organização militar da União Europeia é justamente para tratar de paz, para enviar ajudas militares humanitárias para evitar conflitos internos ou externos. Se a Turquia sair dessa organização, vai haver um grande caos. Porém, a Turquia é um país islâmico muito forte e ela está citada nas profecias. A Turquia tem algumas citações como as 7 igrejas do Apocalipse, como alguns povos que a Bíblia cita que desceriam para invadir Israel. E depois eu vou fazer um vídeo específico, apesar de que eu tenho alguns vídeos onde eu comento sobre a Turquia, e tem um vídeo onde eu mostro os mapas dos países que vão participar desse Apocalipse, e a Turquia está lá comentada. Depois procurem lá no nosso canal, eu vou falar mais especificamente disso.
em outra hora. Olha aí, foi colocado que os países serão 5 países: o Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. Curiosamente, só países de cunho religioso islâmico. E nós vemos aí que são países que estão cercando ali de alguma forma Israel, que causam muito trabalho a Israel e que são países citados nas profecias que invadirão aquele território israelense no futuro. Muito curioso isso, né? Nós temos o que nos BRICS atualmente? 5 países. Aqui nós temos mais 5. Então formará o que? 10 países. E aí vai aparecer pessoas que vão dizer: esses serão os 10 reis que darão o poder ao anticristo? Será? Eu acho que ainda é cedo para dizer isso. Mas uma liga de 10 países com um fulcro econômico, vamos ver o que isso vai dar. Por enquanto, vamos ficar vigiando só de olho aí. Não dá para descartar coisas assim tão rápido. E continuando aqui, nós temos aí a construção de bunkers em vários países, inclusive no Brasil, cumprindo a profecia que fala sobre que os ricos e poderosos da terra pedirão aos montes: cai sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Então veja que as pragas, a destruição, as guerras, tudo vai vir e faz parte da ira de Deus. Como é que esses ricos estão fazendo para se proteger disso que eles já sabem que vai vir? Como é que eles estão fazendo isso? Exatamente escavando rochas, escavando montes e construindo túneis, bunkers, centros habitacionais enormes, que já virou até mesmo motivo de especulação imobiliária para quem quiser comprar o seu cantinho lá dentro. Só que tem um problema. A Bíblia diz que eles não vão escapar dos juízos de Deus, mesmo construindo essas fortalezas embaixo dos montes. É interessante que a Bíblia dá todas essas características com detalhes e se encaixa perfeitamente com o que está acontecendo nos dias de hoje. E aí, quem são aqueles que dizem que Cristo não vai voltar? Ou que ele vai demorar a voltar? São aqueles que não conhecem as profecias, não fazem a mínima ideia da existência delas, muito menos das suas interpretações corretas. São aqueles que não conhecem a Deus, estão apenas vagando por aí, querendo curtir a vida, ignorando que essa vida nada mais é do que um holograma, nada mais é do que um videogame que já já você vai apertar o botão e desligar ele e entrar na vida real. Eles ignoram isso, assim como o mundo na época de Noé ignorou. Mas quando veio o dilúvio, a porta da arca se fechou. E ninguém mais pôde entrar na arca. Porque foi de repente. Assim como o final dos tempos, será de repente. Existe uma linha doutrinária na teologia que fala sobre a chamada
o chamado fechamento da porta da graça, que diz que quando começar os eventos finais do Apocalipse, não vai mais ser possível haver conversão. Quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu a Deus, não se converte mais. Vai chegar um momento que ninguém mais vai mudar de lado. Ah, de onde é que você tirou isso? De vários lugares. Um deles é Apocalipse 7, que eu vou ler aqui para vocês. E vai fazer sentido. Ele vai dizer aqui, no verso 2, capítulo 7, que viu um anjo que subia da nascente do sol. E ele clamou em grande voz aos 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra e do mar. Ele diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na frente os servos do nosso Deus. Quando ele diz para não soltarem os ventos, né? Não danificarem, né? Não soltarem os ventos significam guerras. Então eles não vão liberar as guerras, as pragas, as coisas que vão destruir a humanidade antes que todos os servos de Deus tenham sido selados, tenham sido escolhidos, tenham sido marcados e catalogados. E aqui ele vai dizer o quão foram selados. Quando tudo isso se encerra, aí sim os anjos estão liberados para soltarem todas as coisas ditas aqui no Apocalipse sobre a terra. Se todos os servos de Deus foram marcados até aqui, e ainda está acontecendo eventos na terra, e tribulação, e destruição e coisas, significa que a partir daqui ninguém mais vai ser selado com o selo de Deus, que acredito eu ser o Espírito Santo, que é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É quem convence o homem, quem converte o homem. Se o Espírito aqui não vai mais converter ninguém, nós temos aí o fechamento da porta da graça. Nós temos aí um período de tribulação, com os convertidos passando por ela, porém nenhum convertido a mais depois desse período. O que chama a atenção é justamente esse verso. Tem uma pergunta: antes do anticristo se revelar, Jesus pode vir disfarçado para ver nossas reações? Olha, eu não sei de onde é que você tirou essa pergunta, essa dúvida aí. A única volta que Jesus disse que viria à terra seria nas nuvens com poder e grande glória, e que todo olho o verá. Então ele não vai vir disfarçado. Próxima vez que ele vier à terra vai ser nas nuvens, todo olho vai ver. Ele vai vir com os seus santos anjos, com poder e grande glória. É a única vez que ele fala que virá à terra. Tá certo? Quando a gente pensa nesse tema, nós podemos ver que Cristo, ele não é apenas um enviado de Deus, um profeta. Não, ele é Deus, certo? E como ele é Deus, ele não precisa vir à terra para ver as nossas ações. Ele está onde quer que esteja, nos céus, no trono de Deus, e ele está lá sentado e vendo cada um aqui na terra, como se estivesse aqui, presente. Ele sabe cada
movimento, cada ação e cada pensamento antes de você realizar. Então não é nem necessário ele vir à Terra. Porque quando ele estava na Terra, diz o texto que ele se esvaziou de si mesmo. Ele tirou os seus atributos, né? Sua onisciência, onipotência, onipresença, tirou tudo e limitou a alguns pontos. Ele se esvaziou. Só que quando ele retorna, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele recupera tudo e muito mais com glória. Enquanto ele está lá no trono, ele está vendo e controlando todas as nossas ações. Está nos observando atentamente, um por um. Então, nos atentemos aos textos da Bíblia, onde diz que ele apenas voltará com poder e grande glória. E que ele está em seu trono de majestade, nos acompanhando bem de perto. E nos mandou um auxiliar, um substituto, que também é Deus, chamado Espírito. Perdão, só pegar o microfone. Chamado Espírito Santo, certo? Tem mais uma pessoa aqui perguntando. Primeiro, você perguntou o arrebatamento, que é a outra vinda de Cristo, se vai ser em duas fases. Tem um verso que eu não vou saber é o próprio Paulo que fala, não vou saber a carta agora. Mas o próprio Paulo fala que não será em dois momentos, será em um momento, certo? Vou ver se eu acho aqui. Mas eu acho que eu não vou encontrar agora. Ele fala, entre em contato comigo que eu te passo o verso. Ele fala, num só momento, todos seremos arrebatados, os mortos serão levados primeiro, encontrarão com o Senhor nos ares. Ele fala, num só momento. Não haverá duas vindas de Cristo. Não haverá dois arrebatamentos. O próprio apóstolo Paulo deixa isso bem claro. E mesmo que ele não dissesse, Cristo e as profecias não falam de duas vindas. Só falam de uma vinda apenas. O próprio Cristo fala, Paulo fala, João em Apocalipse fala, que a vinda dele só será depois do anticristo, que a vinda dele só será depois da tribulação, depois da sétima trombeta. Tudo isso está nas Escrituras. Basta você ler com mais atenção, colocar tudo em seu devido lugar. Tem uma pessoa falando aí, 1 Coríntios 15, 52. Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. Olha, num só momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Do que é que ele está falando aqui? Ele está falando justamente do mistério de que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando do arrebatamento e da ressurreição dos mortos, que acontecerá de uma só vez, em um só momento. Então acredito que sua pergunta foi respondida aí, certo? Bom, se ninguém tiver mais perguntas, nós vamos encerrar a live e vai ficar o aviso, né, que temas serão feitos para vídeos no YouTube. Eu espero que todos vocês vão lá, curtam, comentem, compartilhem, comentem bastante, né, para tirar as dúvidas de vocês, que ajuda também bastante a gente divulgar nosso conteúdo. Nós vamos começar a fazer temas específicos
e depois intercalar temas uns com os outros, para tirar as dúvidas de vocês de uma forma um pouco mais profunda e didática. Então, se ninguém mais tiver perguntas, nós vamos encerrar a live. Não esqueçam de acompanhar nosso Instagram, né? A gente está tendo muito pouco tempo e muito pouco incentivo para fomentar a compra de material para gravação, nossos livros e tudo mais. Mas trabalhamos com o que temos, né? E logo em breve, provavelmente aí na quarta e sexta, vamos tentar lançar novos vídeos. E talvez essa live eu consiga lançar no YouTube amanhã ou depois. Mas vamos ver o que é que dá para fazer. Enquanto isso, vão lá, olhem os nossos últimos vídeos, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, façam tudo possível, porque assim você nos ajuda. Mesmo que você não possa contribuir, você vai estar nos ajudando ali de uma forma a divulgar o nosso trabalho, tá certo? Aí tá perguntando os 44 mil. Na verdade são 144 mil. Foi justamente o verso passado que eu li. Esses não são um número específico, não são exatamente 144 mil, tá certo? Ele é uma espécie de simbologia multiplicativa de 12 vezes 12, que na verdade é a união das duas casas, o povo de Deus, seja a casa de Israel e a casa gentílica, seja os judeus, seja a igreja. A união e multiplicação de todos, que é um sinônimo de aumento populacional de todo esse povo, simboliza esses 144 mil. Tem vídeo no canal onde eu falo sobre esse tema, tá certo? Então ficamos por aqui, nos vemos nas próximas lives. Fiquem com Deus, não se esqueçam, se tiver alguma dúvida, manda para mim lá nos vídeos, ou então aqui no particular. Olha, tem alguém aí ainda mandando. Na verdade, nós não podemos dizer que lá vai ser o local do nascimento do anticristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma das cidades lá tinha o trono de Satanás. Não a Turquia, mas a cidade. Mas também fala de Mossul, que hoje é conhecido como Mossul, mas antigamente era Nínive. Que vai sair alguém que maquina o mal contra o Senhor daquela cidade. Então já não é mais Turquia. Outros dizem que vai sair da Arábia Saudita. Então por aí vai. Tem muitas partes das escrituras que falam e apontam lugares. Mas a gente vai mastigar mais esse tema em vídeos futuros e contar mais possibilidades, tá certo? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus.